interesse da Rússia. Precisava de gente lá, sabe? Então os projetos, geralmente, os mais sérios eram de autonomia cultural. Autonomia nacional cultural. E tinham muito respaldo entre os judeus, esse tipo de projeto, né? Realmente acreditavam que era uma forma de dar uma resposta nacional cultural a um anseio, né? De desenvolver a sua cultura, de ser uma nação, de desenvolver... Veja, o próprio sionismo, a proposta era criar na Palestina histórica a base para o desenvolvimento do nacionalismo judeu, porque era muito claro que os judeus não formavam uma nação única. Eles falavam uma língua na Polônia, falavam outra língua no Marrocos, tinha muito judeu espalhado pelo mundo árabe, né, falando árabe no seu dia a dia. Franceses, então, mesmo em termos linguísticos, tinha uma diferença muito grande, em termos culturais. E não necessariamente todos eles falavam Yiddish. Não, o Yiddish era só na Europa Oriental, né, e eles consideravam o Yiddish uma língua de gueto. Né? O Yiddish foi proibido na Palestina, dentro da colonização sionista. Criaram o hebraico moderno, porque o hebraico era uma língua da liturgia. Você não tem como dizer, olha, com licença, eu queria ir ao banheiro numa língua litúrgica. Não tem esse vocabulário. Não foi uma palavra, né? A língua foi reformulada para responder ao dia a dia a partir de um hebraico bíblico. E o Yiddish, visto como uma língua do gueto, coisa que não era, porque já tinha uma literatura imensa e florescente, mas aquela coisa, o estigma era muito forte, o Yiddish foi proibido na Palestina, dentro da comunidade sionista na Palestina, né? Mas daí... Você estava falando da reparação e do sionismo, e depois eu queria chegar nos anos 70, porque há essa associação entre a luta antisionista e essa confusão proposital. Exato. Então, nesse momento de 48, que bom que você não perde o fio da meada. Não perco. Nesse momento de 48, a comoção, né, o sentimento de culpa da Europa, a comoção, aquele horror todo, realmente trouxe um apoio muito generalizado. A esquerda também, amplos setores da esquerda, mesmo tendo críticas à colonização, apoiaram a criação. Não se oporia aquilo naquele momento histórico, claro. Exato. Então, de 48 até 67, um amplo setor da esquerda europeia apoiou a criação de Israel. Por que que em 67 isso mudou? Porque em 67 Israel expandiu. E ocupou todo o território da Palestina histórica. Então, aquela Cisjordânia e a faixa de Gaza, que eram apenas 22% que tinham sobrado desde 48 para a criação de Estado palestino, que não estava acontecendo por uma série de razões históricas, né, de boicote, porque os palestinos declamaram. Eles proclamaram uma independência em 48, 49, a partir da faixa de Gaza, onde estava o seu principal líder, e o mundo não ouviu. Isso não foi aceito. Não foi ouvido. E até mesmo lideranças árabes boicotaram. É tudo uma história. Mas então, os palestinos não tiveram sua independência, né? Até hoje. A gente tá vendo isso. Em 67 expande ilegalmente? Ilegalmente, porque... Com tomada de território... Com a Guerra de 67. Abala. A Guerra de 67 durou 6 dias, foi a chamada Guerra dos 6 Dias, onde aí a historiografia vai debater, né? Mas uma historiografia séria demonstra que o objetivo aqui era ocupar o território. Né? Então, ocupou as colinas do Golã da Síria, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que tinham sobrado como territórios palestinos, Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental estava controlada pelos árabes, né? Jerusalém, para as pessoas entenderem, é uma cidade e ela estava controlada por 3 grupos, é isso? 2. Cristãos? Não. Judeus e palestinos árabes, é isso? Exato, porque assim, no projeto de partilha da Palestina aprovado na ONU, na Assembleia Geral da ONU em 1947, nesse projeto, Jerusalém era para ser administrada pela ONU. Seria uma cidade internacional. E a ideia era as 3 religiões, não sei o que e tal. Só que com a guerra de 47, 48, Jerusalém terminou dividida ao meio. Israel foi fundada nesse momento e conquistou Jerusalém Ocidental. E a Jordânia, nessa guerra, ela conquistou Jerusalém Oriental. Só que a Cidade Velha, que é aquela cidade medieval, murada, com o Haram al-Sharif, né, as esplanadas mesquitas, o muro ocidental, que é o chamado Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro, tudo isso está em Jerusalém Oriental.
Tá? Então, a Jordânia tinha assegurado essa parte, né? E Israel tinha conquistado a parte ocidental. E aí, em 67, Israel toma conta de tudo. Tudo. E a conquista de Jerusalém para o judeu religioso foi algo extremamente simbólico. E aí Israel vai dizer, a cidade una e indivisível, nós nunca mais vamos devolver Jerusalém. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala em Jerusalém ocidental, a gente está falando em bairros, como pode ser de qualquer cidade. Sim, claro. Jerusalém oriental é que vale realmente nesses termos simbólicos religiosos. Perfeito. Então, ali é 67, né? 67. A gente pode dizer que o antisionismo, de fato, em 67, ele tem um impulso. Exato. Porque aí, muitos que de 48 a 67 tinham apoiado o projeto de criação de Israel, vão dizer, não, peraí, foi longe demais. Perfeito. Acabou com os territórios palestinos, não sobrou mais nada para os palestinos, e ainda ocuparam o Sinai do Egito, né? Enorme o Sinai ali, deserto, mas enorme. Depois devolveram o Sinai, né, em separado, né, num acordo de paz em separado com o Egito em 78, mas mantém até hoje. A ocupação militar da Cisjordânia e faixa de Gaza é mantida de 67 até hoje. E foi aí que começou a esquerda a se distanciar, né, a dizer, claro que um setor da esquerda sempre criticou pelo aspecto colonialista, mas outros que apoiavam começam a se distanciar. Mais importante até do que a esquerda se distanciar, é dentro das próprias fileiras do sionismo, né? Setores sionistas de esquerda na época, que também começam a criticar, dizendo, não, até aqui eu apoio, a partir daqui eu não apoio. Então, começam a surgir fissuras dentro do escopo, né, de um sionismo que vai da extrema-direita até a esquerda, dentro do projeto colonizador, que é um só, tem essa diversidade. E essas fissuras dentro do movimento sionista punham até mais receios e medos na liderança sionista do que crítica externa, porque perder a sua base é muito complicado para um projeto tão novo que está ainda buscando se, né, construir tudo. Que até hoje, né, Israel até hoje não fixou fronteira. Se você perguntar onde é que está a fronteira do Estado, não tem Constituição. Né? Tem lei básica que faz a vez de Constituição, mas não tem Constituição. Então, é um projeto muito novo. É um projeto que a gente ainda está vendo a que veio, né? Aonde quer chegar. Tá? E nesse momento acontece essa mudança. Né? 67. Perfeito. Além disso, a Guerra de 73 acabou significando uma derrota política para Israel. Isso também criou fissuras. E pouco depois, a ONU vai, numa votação, dizer que o sionismo é uma forma de racismo. Isso é aprovado na Assembleia Geral da ONU, que sionismo é igual a racismo. Isso durou 18 anos. Durante 18 anos, a partir daí, a ONU determinou, né, dentro das resoluções da ONU, que o sionismo é uma forma de racismo. Então, isso gerou uma resposta. E a resposta foi usar cada vez mais, por parte do sionismo, do Estado de Israel, do establishment, da liderança, usar cada vez mais a memória do Holocausto, a memória do antissemitismo, como instrumentalizado, né, como uma forma de se proteger. Um truque. Um truque. Claro. A gente precisa sempre dizer que estamos ameaçados, que o antissemitismo está aí, que querem nos destruir, que temos inimigos em todas as fronteiras ao redor de nós, que o mundo inteiro, que não sei o quê. E a gente precisa, portanto, ter luz ou carta branca, digamos, para se defender, seja como for. Então, mas principalmente no cerne disso daí, está justamente essa confusão que foi elaborada, que foi trabalhada, que foi, portanto, proposital entre o antisionismo e o antissemitismo, dizendo o sionismo é uma forma nova de antissemitismo. Tem um pouco mais. Essa elaboração não foi simplista. Essa elaboração foi muito trabalhada, foi muito elaborada. E ela também foi construída de um modo... A lógica é a seguinte, Leandro, se você me permite 2 minutinhos para eu tentar explicar isso. Vamos lá. A lógica é a seguinte, é necessário defender o direito do judeu ser judeu. Isso desde o século XIX, esse debate existe, como eu estava dizendo aqui em relação a Marx. E Marx estava dizendo, sim, é necessário defender o direito do judeu ser judeu. Pois bem, assim como é importante a gente reconhecer o direito do judeu ser judeu, a gente precisa, enquanto sociedade de nações, aceitar que Israel seja um Estado judeu.
já é um passo, porque ser um Estado judeu, se ele for um Estado que vai tratar todos dentro, palestinos, isso, aquilo, tudo por igual, ok, mas um Estado étnico, seja qual for a denominação, claro. Pode ser étnico budista, né? Ele tende a reprimir quem não é budista, claro. Porque é um Estado dessa etnia. Ainda mais sendo fundado, expulsando as pessoas que lá moravam. Exato. Mas aí a elaboração que vai ser feita vai ser a partir dessa equivalência entre o judeu individual, o judeu coletivo e a sua representação, o Estado, né? Então, Israel vai ser colocada pela liderança, por todo o trabalho de relações públicas, né, criado por Israel, a tendência vai ser colocar Israel como o judeu entre as nações, né? E qualquer crítica vai ser vista como uma crítica contra o seu aspecto judaico. Né? E vai ser visto como uma tendência a não permitir que esse Estado judeu exista por ser judeu. Né? Então, se cria uma equivalência entre o ódio contra o indivíduo e a crítica ao Estado, que vai virar ódio ao Estado, que não é ódio ao Estado, é uma crítica, Sim. Mas vai se gerar são eliminadas as linhas entre o indivíduo, o judeu individual, o judeu coletivo e o Estado. Né? Então, e aí o que acontece? O Estado, ao fazer isso, ele ao mesmo tempo ele vai falar em nome dos judeus do mundo. E ele vai dizer, nós vamos defender os direitos e os interesses dos judeus no mundo. Então, se tem judeu no Brasil, quem vai defender esse judeu do Brasil não é o Brasil, é Israel. Como assim? Não. Será que esse judeu brasileiro quer que Israel fale em nome dele? Muitos não. Muitos claro, não. Claro. Ele é brasileiro e ele quer ser judeu ao mesmo tempo. E sabe, agora que Israel fale em nome dele, não é assim. Mas isso é a melhor maneira, acabou sendo a melhor maneira para o Estado, para esse ente político que estava realizando a limpeza étnica dos palestinos até hoje, se defender, porque ele diz que ele está defendendo o judeu em todo o mundo. Então, se ele é criticado, vai fragilizar a posição dos judeus no mundo, de todos os judeus. Então, isso inverte a equação. E isso acaba inculcando no judeu a ideia de que ele tem que defender o Estado de crítica, porque se aquele Estado é criticado, a crítica é contra ele também. Perfeito. E aquele Estado que foi criado para defender, na sua narrativa interna, para defender os judeus do mundo, esse Estado vai ser defendido pelos judeus do mundo. E não é o Estado que defende, são os judeus que estão defendendo o Estado. Ele inverte essa lógica. É isso que essa confusão proposital entre antissemitismo e antisionismo chega, nessa inversão de que os judeus do mundo vão proteger aquele Estado de críticas. E os judeus que não percebem isso, porque hoje tem uma ampla juventude judaica percebendo e dizendo, não, nós queremos viver o nosso judaísmo de outra forma. Sim. A gente não quer que Israel dite como que a gente vai ser judeu, a gente quer fazer as nossas festas religiosas, a gente quer ter a nossa comunidade, a gente não quer ser representado por Israel. Claro. Então estão se rebelando, estão se destacando contra isso por causa dessa crise toda que tem hoje. Mas ao fazer isso, acabou por muito tempo mesmo, fazendo com que o judeu realmente sentisse, e isso não é pouca coisa, ele sente na pele qualquer crítica contra Israel. Então, se você tem numa sala um grupo de pessoas, uma delas, sei lá, é judia, e você critica Israel, aquela pessoa vai sentir como se fosse contra ela a crítica. E não é por essa construção artificial que foi feita. Por essa construção histórica de décadas artificial que foi feita. Só que você tem que levar em consideração isso. Você tem que saber que a pessoa sente desse jeito. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho pessoas muito próximas que têm exatamente esse sentimento. Inclusive, um grande amigo meu de 20 e poucos anos que consegue olhar para o que está acontecendo e chamar de genocídio, entende que há uma separação, mas às vezes eu sinto que na conversa, essa conversa fica um pouco mais dura, ele sente na pele isso. Mesmo racionalmente sabendo que não é com ele. Mesmo a gente, quando critica o Brasil lá fora, às vezes pega, né? Aquele nacionalismo. É o nacionalismo. A crítica que a gente faz dentro, a gente não quer ouvir alguém de fora fazendo. Exato. Isso. Só que aqui é outra equação. É algo muito mais profundo, é uma simbiose, muito mais forte, né? É uma identificação construída com outras bases, realmente pega no direito à existência. É por isso que o sionismo usa muito esse termo. Não, eles negam o direito à existência do Estado judeu. Não. Sabe, a crítica, por exemplo, que a esquerda ou que os defensores de direitos humanos fazem, não é de negar o direito à existência do Estado judeu. É para que o exército pare de genocidar uma população. Se fosse o exército americano, argentino, brasileiro tivesse feito a mesma coisa, as pessoas iam falar a mesma coisa. Sim. Né?
É isso, em primeiro lugar, parar o genocídio, e vai além. Tem uma crítica que já era feita antes do genocídio? Sim. Qual? Ora, deixa a emancipação dos palestinos, claro, a libertação nacional palestina, claro, né? Para de tomar território. Para de tomar território, isso. Exato, né? Isso. Então, não é um simples nacionalismo como a gente brasileiro sente lá fora quando alguém critica, ou você vai para Portugal, os portugueses, né, tripudiam. Não, é algo que vai além. Né, que realmente toca na ideia de que a minha existência está ameaçada. Perfeito. Então, é muito forte. Perfeito. Aline, a gente está terminando, eu queria fazer uma última pergunta. A conversa está excelente, mas estamos nos finalmente aqui. Só fazer uma pergunta mais de atualidade. O governo Lula, ele deixou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, né? A IRA, em inglês, né? Que é uma organização internacional criada para o combate ao antissemitismo e memória do massacre dos judeus. Isso aqui é o que está no verbete da Wikipedia, colocamos assim. E foi muito criticado em relação a isso, porque você olhar, por exemplo, qualquer pessoa que é um pouco interessada em história, vê isso na imprensa e fala, poxa, o governo não faz mais parte de uma aliança para a memória do Holocausto. É uma coisa muito grave. Eu queria que você colocasse isso em perspectiva, se você considera, você pode até adjetivar se quiser, mas também não precisa, se considera que foi um movimento acertado, se foi um erro, o que é essa aliança, se ela olha para essa história com essa chave de leitura que a gente está tendo aqui, ou se eventualmente ela tem outros interesses que não são os que a gente está vendo. Se você puder um pouquinho dar um contexto desse movimento que foi feito. Justamente, você tem que, quem faz essa crítica e quem tem essa reação ao ver essa saída do Brasil, o Brasil era um membro observador, né? Precisa entender o que é o IHRA, a IRA, né? É uma organização criada na Europa, que atua não só para a memória do Holocausto, mas justamente para um certo tipo de memória do Holocausto, que atrela a ideia do antissemitismo ao anti-sionismo, né? Que vê o antisionismo como uma forma de antissemitismo. E onde que isso fica claro? Fica claro porque essa entidade, ela criou uma definição, né? É uma definição que ela chama de trabalho, uma definição prática. Ou seja, para fins práticos. Então, tem uma definiçãozinha do que é o antissemitismo, que em si não é problemática. Se você lê ali, está bem ok a definição, né? Apesar de que é uma definição também que não ajuda, não traz muita... Mas ok. E aí ela tem exemplos, vários exemplos, né? Agora não estou lembrando se são 12 ou 14 exemplos, porque é uma definição para fins práticos, então tenta colocar em situações práticas. Se alguém fizer isso, então cai na definição. Se alguém fizer aquilo, então cai... Ok, perfeito. E aí que está o problema da definição dela, porque desses 12 ou 14, 7 são referências a anti-sionismo. Perfeito. A oposição ao sionismo, que ela define como antissemitismo. Ou seja, há uma confusão de conceitos... Proposital. E mais, ela faz lobby, né? Então, em que sentido? Ela tem comitivas, né, que viajam pelo mundo, ou mesmo representantes pelo mundo, que se reúnem com prefeitos, políticos, Ministério da Educação, para falar do material didático, para aprovar nas prefeituras, estados, países, universidades, escolas, aprovar o uso, o emprego da sua definição. Entendi. Então, ela se coloca como aquela que detém a sabedoria sobre o que é o antissemitismo. E faz lobby para que todos esses órgãos, entidades, etc., adotem oficialmente essa definição. Essa mesma que fez lobby com o general Pazuello, lá, deputado, que queria fazer um projeto de lei no Brasil, que a partir daquele momento, se fosse aprovado, por exemplo, essa entrevista aqui, possivelmente seríamos presos. Exatamente. Então, Pazuello elaborou um projeto de lei para pegar aquela definição do IHRA e tornar lei no Brasil. Não poderíamos dizer que o exército de Israel está cometendo um genocídio em Gaza, por exemplo. Várias cidades no Brasil já adotaram para fins, por exemplo, educacionais. Vai para o material didático. Então, o material didático agora em São Paulo, na cidade de São Paulo, adota essa lei. É uma coisa meio maluca para quem trabalha com história. Porque é um lobby privado, né, na verdade? É um lobby privado. E desde quando você precisa que uma entidade explique para você Conceitue, o que é? Claro. Conceitue, sabe? A gente tem que ensinar as pessoas a entenderem o que é o antissemitismo e combater o antissemitismo. Aí, o interessante é que surgiu um grupo de acadêmicos judeus, os maiores especialistas mundiais em holocausto, antissemitismo, genocídio, lei internacional. Assim, pegam um grupo fabuloso de intelectuais judeus, acho que são todos judeus ali de propósito mesmo, né? E eles lançaram uma definição contrária, e é a Declaração de Jerusalém.
Essa declaração de Jerusalém também tem um site e você vai lá e você lê. Nós estamos emitindo essa declaração para combater a deturpação praticada pelo IHRA. Perfeito. E essa declaração tem uma definição. E essa definição é perfeita porque ela começa dizendo alguma coisa exatamente do tipo: o antissemitismo é uma forma de racismo. É isso. O antissemitismo é racismo e é inaceitável. Perfeito. Né? Você criticar um exército por cometer um genocídio não é racismo. Não é racismo. Até onde eu consigo entender. Pelo contrário, né? O exército é que provavelmente foi imbuído de muito racismo para ter... Sim, olhar aquelas pessoas como animais, como a gente chegou cansou de ver, né? Como a gente está vendo, os caras fazendo revelação, uma espécie de chá de bebê, explodindo coisas se a fumaça ia ser azul ou rosa. Isso as pessoas podem olhar na internet, não é IA nem nada. A gente viu isso e muito. Não vou nem começar a descrever aqui. Bom, muito rápido para a gente terminar, que é importante também. O reconhecimento do Estado palestino, né? Cerca de 150 países dos 139 estão reconhecendo hoje e a gente viu movimentos importantes aí, Reino Unido, Canadá, França na segunda-feira, países que antes não tinham se movimentado em relação a isso. Nesse ponto que a gente está faz alguma diferença, parece quase uma piada, né, de mau gosto. A gente vê as imagens, o primeiro não só genocídio, mas é a primeira vez que a gente vê, por conta das redes sociais, voltar um pouquinho no tempo, a gente começou, a primeira guerra televisionada foi a guerra do Irã-Iraque, lá pela CNN, mas a gente via tudo muito distante, para quem tem uma certa idade, aquelas traçantes verdes passando, era tudo meio de longe. Hoje, na nossa rede social, tem dias que é quase insuportável as coisas que a gente está vendo. E que bom que a gente está podendo ver, porque aquilo ali fala por si. Não é preciso escrever nada depois do que a gente vê, o que a gente está vendo. Agora, a França, a Bélgica, Mônaco, assim, precisaram desse tempo todo para reconhecer, primeira coisa. E faz alguma diferença? Quer dizer, isso vai para algum lugar, você acha? Sim, eles tinham que ter reconhecido, no mínimo, em 1995... em Oslo II, né, que era para ser um processo de paz, não foi um processo de paz, foi uma farsa, porque o processo de Oslo nunca discutiu a paz, nunca discutiu territórios, devolução de território, quais territórios, fronteiras, Jerusalém, água, utilização de água, né, que o Israel usa muita água subterrânea da Cisjordânia, refugiados, nunca discutiu as questões que realmente poderiam trazer paz, certo? Então aquilo lá foi uma grande farsa. Isso era Bill Clinton? Sim. Bill Clinton, tá. E Bill Clinton e... bom, era Arafat, o grande representante dos palestinos, né? Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, que depois foi assassinado por isso, né? Foi assassinado por um radical judeu que era contra aquele processo chamado de processo de paz. Mas nesse processo de paz, se os europeus levassem ele a sério, tinham que ter reconhecido a Palestina ali. Mas esse processo de paz começou de uma maneira muito desigual e muito errada. Começou com um documentozinho, né? Uma troca de reconhecimentos. Então, a OLP, porque ainda não existia, a Autoridade Palestina foi criada nesse momento. A OLP emitiu uma longa carta de reconhecimento ao direito de existência de Israel, que era uma exigência, né? Israel emitiu uma declaração de 2, 3 linhas dizendo que reconhecia a OLP como representante legítima do povo palestino. Mas não reconhecia o direito à existência da Palestina. Então, veja que esse direito à existência... Reconheceu um governo sem Estado, Reconhece um representante. Um representante de um Estado que não existe. Que não esquece Estado. Só o representante ali, deles, entendeu? Então, começou já de uma forma muito igual e não corrigiu essa desigualdade ao longo do processo e os países europeus não reconheceram o direito à existência da Palestina. Então, veja só como que também essa narrativa sionista toda trabalha. A gente fica discutindo essa suposta negação a direito de existência de Israel. Israel existe. O que não existe é a Palestina. O que está sendo negado o direito a existir é da Palestina, não é de Israel. Israel existe. Quem é que está falando em acabar com Israel? Não, Israel existe, sabe? A Palestina é que não existe. Então, nesse sentido de que é necessário que o mundo reconheça o direito à existência da Palestina, eu valorizo essas declarações. Perfeito. Enquanto proposta e projeto para resolver a questão, elas são vazias. Não vão resolver. Então, assim, o que está em curso hoje em Gaza, em boa parte da Cisjordânia... Vamos colocar isso aqui no limite do inaceitável que já passou há muito tempo. Mas
o governo Donald Trump chegou a publicar, antes o Netanyahu tinha feito mesmo, mas o Trump agora publicou daquele jeito do Trump, inclusive transformando Gaza toda num grande resort, à beira-mar, com o Trump Hotel instalado ali, etc e tal. E na semana que nós estamos gravando aqui, agora, se não me engano, uns 10 dias atrás, as tropas entraram em solo, né? Muito mais do que já tinham entrado do exército israelense dentro de Gaza. Não sei mais o que eles procuram lá, porque aparentemente não há nada mais para procurar, a não ser escombros, né? Ou os corpos que eles enterraram embaixo do cimento, que não vão procurar por isso também, obviamente. E também não estão buscando os reféns, não, né? É claro que não. O Netanyahu já declarou. Parece evidente que não, exato. No limite, se esse projeto for levado adiante, esses países eles têm força para parar isso ou não têm força para parar isso? É nesse nível do simbólico, de dizer, olha, nós não aceitamos a tomada total da Palestina porque reconhecemos o direito à existência da Palestina. Tá. É esse o nível, né? Mas isso, na verdade, não é... Isso é uma oposição ao projeto de uma grande Israel, tá? Mas é uma forma também de colocar em prática, de tentar resguardar um projeto europeu, que é a solução de 2 estados. A solução de 2 estados é um projeto da ONU, é um projeto europeu, né? Mas no limite a gente não vai ver o exército da ONU com os capacetinhos azul baixando lá. Aí que tá. Pro Haiti eles se mandam para esses lugares, mas lá não vai acontecer. Não, faz 2 dias que a ONU teve o veto, com o veto dos Estados Unidos, vetaram, o Conselho de Segurança, que é quem pode mandar capacetes azuis, o Conselho de Segurança vetou, com um voto. Né, o veto dos Estados Unidos vetou um cessar-fogo absoluto, né, incondicional, com devolução dos presos lá, israelenses que estão com Hamas, vetou. Aliás, são soldados que estão hoje, então, na verdade, são soldados, né, não são mais nem civis que estão lá, mas a devolução desses soldados que estão presos com Hamas, vetou. Né? Os Estados Unidos vetaram essa resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, não vai ter capacete azul. Perfeito. Os Estados Unidos não vão deixar que essa força de paz vá. Se essa força de paz não vai, isso fica no limite no nível do simbólico. Né? Perfeito. Fica no nível simbólico e, no fundo, a solução de 2 estados, ela tem uma injustiça fundamental, né? Que não vai nunca devolver a casa, a terra de quem foi expulso de Haifa, de quem foi expulso de Jaffa, de quem foi expulso de Nazaré, de quem foi expulso de 530 vilarejos que foram destruídos. Então, é uma solução que não vai trazer uma real, né, justiça. Agora, veja, eu estou defendendo o quê? Eu não estou defendendo nada. Eu estou querendo dizer que existem outras ideias que os palestinos hoje defendem, certos setores judeus minoritários defendem, que é uma ideia de que nesse território todos deveriam poder viver juntos, em paz, né? Que esse território pode ser um estado só, federalizado, que seja um estado binacional, federalizado. Mas ou seja, toda a Palestina, o que comporta hoje Gaza, o que é Israel Mas aí, por exemplo, só uma última pergunta, juro que eu vou tentar ser breve. Por absoluta ignorância minha mesmo. Hoje o premier de Israel é o Benjamin Netanyahu. Ele nasceu ali. Ele é judeu. Um árabe pode ser premier em Israel? Não. Ok. Então, essa solução seria que, como no Brasil, um cristão, um bandista, um ateu pode ser presidente, né? Pegando só a parte religiosa, tá? Hoje, Israel tem uma lei que foi aprovada em 2019, se não me engano, que diz que o Estado de Israel, quer dizer, só quem é judeu é que pode ser representado pelo Estado de Israel. Então, 18% da população de Israel que é palestina não tem representação nacional dentro desse Estado. Okay. É uma população de segunda categoria, é um sistema de segregação, de apartheid. Pois bem, a solução de 2 estados não vai resolver esse apartheid interno em Israel. O racismo interno em Israel contra o palestino então não vai resolver. Teria que refundar esse estado que hoje está lá. Exato, e essa proposta é uma proposta que às vezes pode até ser mais viável, apesar de ter uma enorme oposição dentro de Israel, lógico. Mas no sentido de que aí você não tem que tirar colono que está na Cisjordânia, tem 750 mil colonos na Cisjordânia,
Você vai tirar 750 mil pessoas que estão vivendo ilegalmente na Cisjordânia para fazer 2 estados, né? Então, você não tem uma série de problemas. O que você faz? Você distribui direitos humanos para todo mundo, direitos civis para todo mundo e cria algum tipo de, se for o caso, e tem outros projetos que nem sequer pensam nisso, mas alguns pensam em criar alguma representação nacional interna, aliás, resgatando ideias de autonomia nacional cultural, que até o Bund tinha falado lá em relação à Europa Oriental, que agora poderiam ser aplicadas aqui. Muitos, como por exemplo, tem várias pessoas, não defendem esse binacionalismo, porque acham que ele mantém certos problemas, que você pode ter problemas nacionalistas e atritos nacionalistas futuros por causa disso. Pode funcionar um tempo, depois uma nação cresce mais que a outra, aí vai dizer que a sua representação nacional está desigual, pode ter problema. E que o ideal seria um Estado único, laico e democrático para todo mundo. Né? Cada pessoa um voto, todo mundo igual ali dentro. E aí você tem a possibilidade de apaziguar esses rancores, esses que vêm todos a partir de injustiças históricas. Né? Rancores vêm daí. E aí você vai ter que ter processo de reparação, processo de justiça reparativa, de uma série de coisas. Mas não é negar o direito à existência de Israel ou coisa que o valha. É simplesmente trazer uma nova solução. E eu vou dizer mais uma coisa. Em 1948, em fevereiro de 48, os Estados Unidos voltaram atrás no seu apoio à ideia de divisão da Palestina para a criação do Estado judeu e do Estado palestino, porque acharam que realmente não seria viável. Ia ter caos, ia ser guerra o tempo todo. Voltaram atrás por 1 semana e meia, mais ou menos. Política, não vou entrar nisso, mas aí voltaram a apoiar. Mas então sempre houve uma dúvida de se isso era a maneira de trazer paz para a região. Nunca foi consensual. E realmente a gente está vendo que a divisão da Palestina em 2 estados trouxe enormes problemas históricos, inclusive porque um deles nunca existiu. E a sua existência não vai acabar com todos os problemas. Mas é importante o reconhecimento, é importante parar o genocídio. É isso que tem que ser feito agora, né? Arline Klemecha, muito bom. Parabéns, Obrigada. Viu? Que Obrigada. pesquisa, que didática, impressionante. A gente falou quase 1 hora aqui. Talvez renderia mais algumas horas, mas a gente pode deixar por uma conversa futura. Parabéns. Ótima conversa. Muito obrigada, Leandro. Obrigado demais.